No dia 6 de agosto, eu ouvi o último áudio, a última frase do meu pai, que diz: "Estou lhe esperando". A partir daí, a voz do meu pai não foi mais ouvida e o meu pai não foi visto em lugar algum. A pessoa que se passava pelo meu pai começou a fazer negociações com terceiros. O celular do meu pai foi achado na casa do principal suspeito. Foi pessoas que viram meu sofrimento, meu desespero e o descaso da polícia em encontrar o corpo do meu pai. Porque eu iria cavar durante 10 anos seguidos. Eu juntei cada osso do meu pai. 6 de agosto foi o dia em que o meu pai morreu. Na quinta-feira, dia 13 de abril, eu encontrei os restos mortais do meu pai no sítio Zé Lino, propriedade da família, propriedade de minha avó Nereida e de meu pai, e agora propriedade dos herdeiros de Nereida, Fátima, Eduardo e das filhas de Júnior. No dia 28 de novembro de 2022, eu descobri que meu pai estava desaparecido. A partir desse dia, dessa madrugada e do dia seguinte, eu procurei informações sobre o desaparecimento dele, que estava morando na cidade de Itaporanga desde janeiro de 2022. Eu entrei em contato com pessoas conhecidas da cidade, procurei informações, pedi para pessoas procurarem tanto amigos, parceiros, sócios de trabalho, procurei no lugar onde ele morava e de Natal, a cidade onde resido, eu descobri que meu pai não era visto há 3 meses pelo menos. O dono do prédio onde ele morava, que era o locador, informou que, por volta de agosto, alguém entregou a chave do apartamento dizendo que o meu pai tinha tido um problema urgente e precisou viajar para a cidade de João Pessoa. A partir de então, eu falei com a mãe da minha irmã mais nova e descobri que meu pai não pagava pensão há 3 meses. O que era muito estranho, uma vez que o meu pai pagava pensão há mais de 10 anos, corretamente a cada mês. Falei com a minha irmã, que acabara de ter um filho, primeiro neto de Júnior, e descobri que ele não havia dado notícias ou visitado a criança. A partir daí, eu comecei a pedir a todos os amigos, conhecidos e pessoas de lugares comerciais onde ele frequentava que me mandassem prints de mensagens de WhatsApp com as comunicações do meu pai, uma vez que desde 16 de novembro seu celular não era acionado e seu WhatsApp não tinha visualização. A partir dos primeiros prints, eu descobri um padrão de comunicação pelo WhatsApp que não correspondia ao padrão de comunicação do meu pai. O meu pai se comunicava por áudios e os textos que eu descobri eram textos longos, numa escrita completamente diversa, de grafia e de expressões de palavra que não correspondiam à escrita do meu pai. E nesse momento eu descobri que provavelmente meu pai havia sido vítima de um crime, inclusive porque o material que eu coletei mostrava o meu pai fazendo negociações com a propriedade das terras, carro e outros itens. Presumi e intuí que havia um caso de assassinato. No dia 29 de novembro, eu saí de Natal e vim para a cidade de Itaporanga. Fui à delegacia e tentei abrir um BO de desaparecimento. Não fui atendida na delegacia, não consegui abrir o BO de desaparecimento. No dia anterior, minha irmã, Anne, que já estava na cidade, havia tentado esse mesmo BO de desaparecimento na delegacia. Uma vez que nenhuma das duas conseguimos, eu fiz um BO de desaparecimento online e no dia seguinte comecei a ir à delegacia em horários diurno, noturno, na busca de ser ouvida pelo delegado plantonista. Após 2 dias tentando ser ouvida, consegui ser ouvida pelo Dr. Lamartine, que escutou e digitou a minha declaração, recebeu de mim um pendrive com material que eu tinha coletado em minhas investigações sobre o desaparecimento e se comprometeu a, no dia seguinte, me dar a declaração pronta para que eu pudesse assinar e, dessa maneira, abrirmos um inquérito de investigação criminal. No dia seguinte, pela manhã, no horário marcado, eu fui à delegacia, o Dr. Lamartine não se encontrava, a minha declaração não se encontrava, o meu pendrive não se encontrava e eu não conseguia abrir o inquérito.
Eu fui chamada por alguns agentes que se dispuseram a me ouvir e a me ajudar. Permaneci na cidade por mais 3 dias, aguardando que o delegado plantonista da semana seguinte, Dr. Gleberson, me chamasse para um depoimento, o que não aconteceu. Porém, por volta do dia 4 de dezembro, a minha irmã Eneida recebeu uma ligação de um agente convidando-a a ir à delegacia e dar uma declaração que informasse sobre o desaparecimento do meu pai. Minha irmã abriu a declaração enquanto eu aguardava no hotel da cidade pelo meu depoimento que nunca aconteceu. Tendo que retornar à minha cidade, continuei de lá autonomamente investigações com a ajuda de jornalistas, com a ajuda de amigos e de investigadores que, de boa vontade, se dispuseram a me ajudar nessa jornada. A partir de então, consegui coletar mais material que evidenciava um crime de assassinato. Descobri que meu pai veio em janeiro, convidado por uma pessoa ou estimulado por uma pessoa para iniciar empreendimento nas propriedades da família. Descobri que a partir de março se mudou para o apartamento de Fábio de Assis, onde passou a residir. Fez sociedade com 2 indivíduos. A princípio, para energia solar nas terras da família e, em seguida, um empreendimento para extração de madeira. Venda de estacas, a terra da família tem muitas árvores do tipo mourão, por exemplo, e aí se começou um empreendimento de extração de madeira para ser vendido para madeireiras e comerciantes da cidade de Itaporanga. A princípio com 2 sócios, com 3 trabalhadores da cidade de Boa Ventura contratados para o corte de madeira, o empreendimento iniciou-se em fins de maio, início de julho e seguiu até julho com 2 sócios e 3 trabalhadores, meu pai e a ajuda do arrendatário das terras de minha avó, genro da filha do antigo arrendatário das terras, Edrísio, como era conhecido. Por volta de junho ou julho, início de julho, houve um rompimento e uma briga com um dos sócios, que era amigo de infância de meu pai, cuja mãe era amiga de longa data de minha avó. Essa briga ocorreu por desconfianças de roubo tanto na extração de madeira quanto no lucro das vendas das estacas. Após esse rompimento, permaneceu apenas um sócio e os 3 trabalhadores. Os negócios não estavam dando lucro, as vendas estavam paradas. Meu pai, em 26 de julho, comprou uma serra elétrica para aumentar a produção de estacas. Havia um acúmulo de estacas não vendidas, havia dificuldade de pagar os trabalhadores de Boa Ventura. No início de agosto, meu pai foi comunicado pelo sócio que permaneceu no negócio que havia sido encontrado um comprador interessado nas estacas acumuladas nas terras e convidando meu pai a ir junto com ele apresentar o material a esse suposto comprador. Haveriam trabalhadores que seriam responsáveis por pegar as estacas e levar para um carro específico. No dia 3 de agosto, houve a primeira tentativa de levar o meu pai para apresentar ao suposto comprador e aos trabalhadores as estacas. Meu pai deveria ir de carro, deixar o carro na entrada de Jardel, que fica no açude Cachoeira dos Alves, e de lá seguir de moto com o sócio e com os trabalhadores até um lugar conhecido como Ladeira da Borracha, no sítio Zelino, onde ficava a madeira. Esse encontro do dia 4 de agosto, por algum motivo, não deu certo. O sócio disse ao meu pai, por meio de áudio, que os trabalhadores não puderam comparecer e ficou marcado um novo encontro para o dia 6 de agosto. No dia 6 de agosto, eu ouvi o último áudio, a última frase do meu pai, que diz: "Estou lhe esperando". A partir daí, a voz do meu pai não foi mais ouvida e o meu pai não foi visto em lugar algum. 6 de agosto foi o dia em que o meu pai morreu. 29 de agosto foi o dia em que eu soube que meu pai estava morto. Como eu soube? Porque Júnior de Nereida ele tinha muitos defeitos.
Mas Júnior de Nereida não devia a ninguém, não desonrava compromissos, era um homem generoso, confiável e nunca deixava de responder às filhas. Ele nunca deixaria de responder nenhuma das filhas e nem deixaria de conhecer o neto tão esperado que acabara de nascer. Meu pai estava morto, não importa o que dissessem. Meu pai não havia vendido as terras da família. Em setembro, eu descobri que houve uma negociação pelo WhatsApp envolvendo a pessoa que se passava pelo meu pai em suas comunicações, envolvendo o arrendatário das terras de minha avó e a minha tia Fátima, irmã do meu pai. Meu pai teria proposto em 16 de novembro a venda das propriedades da família. A minha tia, por celular, se mostrou surpresa com a proposta, mas concordava. A partir de então, a pessoa que se passava pelo meu pai começou a fazer negociações com terceiros, 2 compradores, pelo menos, das terras. Um valor foi estipulado, 140 mil a princípio, 120 mil ao final, a serem pagos na forma de 2 imóveis na cidade de Itaporanga, um terreno na saída de Boa Ventura e um prédio no final da rua 13 de Maio. Meu pai não queria vender as terras da família. Meu pai queria trabalhar. Ele queria fazer negócio. Minha avó nunca quis vender as terras da família. E meu pai jamais faria algo que minha avó não queria. Nesse momento, minha avó não estava apta a tomar parte do negócio. Há alguns anos, ela já sofria de Alzheimer. E em 2022, sua saúde havia se deteriorado muito, de maneira que ela já não falava por si. A irmã mais velha de meu pai era sua procuradora, portanto, era a pessoa com legitimidade para fechar negócios da herança da família. As terras eram herança da minha bisavó Narcisa, passadas à minha avó, e negociadas pela procuradora e pelo meu pai, morto. Essa negociação foi firmada, a pessoa que recebeu é o principal suspeito pelo homicídio de meu pai. A negociação incluiu o envio de um corretor para avaliar os imóveis. A negociação foi fechada com o assassino do meu pai, que recebeu uma parte já de um terceiro comprador, pois ele não quis ficar com os imóveis em seu nome, recebeu uma parte de dinheiro e vendeu para uma pessoa conhecida da cidade que inocentemente acreditou que estava fazendo um negócio legítimo. Passou uma parte de dinheiro, passou um terreno de sua propriedade, que foram passados para o nome de uma terceira pessoa. Quando eu cheguei na cidade de Itaporanga, esse negócio estava para ser fechado em cartório. Eu cheguei e pedi à imprensa local, ao Diamante Online, que fizesse uma matéria informando que negociações em nome do meu pai não deveriam ser feitas, pois havia um inquérito e havia uma investigação de homicídio. Os negócios foram suspensos. Eu fui convidada a fechar os negócios em nome do meu pai, o que jamais faria, o que jamais poderia ser feito. Eu informei aos compradores, informei a todos os envolvidos que poderia fechar sim, se meu pai aparecesse, o que eu sabia que não aconteceria, e após o final do inquérito, quando eu conseguisse provar que meu pai tinha sido assassinado. De maneira legítima, esses negócios seriam fechados. Somente de maneira legítima, eles o serão. Considerando que meu pai morreu em 6 de agosto, considerando que o inquérito concluído pela Polícia Civil de Itaporanga informa que o celular do meu pai foi achado na casa do principal suspeito, que passou a usá-lo para estelionato a partir de 8 de agosto, todas as negociações iniciadas a partir dessa data são ilegítimas e o próximo passo é da entrada no Ministério Público para pedir a reintegração de posse, concluir o processo e poder legitimamente, como herdeiras, eu e minhas irmãs, dar fim a essa história. Pois a nossa luta é que nenhum lucro seja admitido a partir do sangue derramado de meu pai. Não residindo em Itaporanga,
Continuei de maneira autônoma as minhas investigações, vindo à cidade de Itaporanga, eventualmente, para entregar o material que colhi ao delegado e pedir novas diligências. Conversei com o promotor da cidade, que muito gentil e atenciosamente me deu orientações e passou a me ajudar com suporte jurídico, legal, a continuar as investigações junto à delegacia. Porém, faltava uma coisa: o corpo do meu pai. Não parecia haver sinais de onde ele pudesse estar, apesar de vários indícios que eu entreguei mostrarem que a última vez que ele foi ouvido foi em resposta a um convite para ir à propriedade da família. Logo, havia uma possibilidade imensa de que meu pai estivesse morto em suas próprias terras. Ainda assim, são 300 hectares de terra que não poderiam ser escavados por mim sem uma ajuda legal. Ainda assim, eu continuei procurando pistas, sinais, falando com pessoas, me arriscando por toda essa cidade de Itaporanga. Falei por telefone, ofereci ajuda, ofereci recompensa e tive amigos. Ao final, não foi o dinheiro que me levou ao meu pai. Foi pessoas que viram meu sofrimento, meu desespero e o descaso da polícia em encontrar o corpo do meu pai. Meu pai estava sozinho há meses, enterrado em um lugar desconhecido. Eu e minhas irmãs não tínhamos uma noite de sono sem saber onde é que ele estava. Na terça-feira dessa semana, dia 12 de abril, eu vim à cidade de Itaporanga com a intuição de que dessa vez eu conseguiria as informações que precisava para achar os restos mortais do meu pai. Na quarta-feira à noite, eu recebi telefonemas com informações anônimas que me davam pistas de um lugar, como todos imaginavam, nas propriedades da família, próximo a uma casa abandonada, alguns metros após a cancela que dava entrada nas terras. Subindo no alto de uma pequena serra, eu encontraria os restos do meu pai. De 1h30 da madrugada da quinta-feira, eu fui de carro a esse lugar, acompanhada por um amigo que veio comigo de João Pessoa, publicitário, trabalha com jornalismo também, investigativo, que veio me acompanhando. Nenhum de nós dois tínhamos certeza do que íamos encontrar, mas eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa muito importante. O meu coração dizia o que eu ia encontrar. E 1h30 da manhã, eu comecei a cavar com pedra e unha em todos os lugares de terra que eu achava que poderiam esconder os restos mortais. A terra era pedregosa, havia muita raiz e eu resolvi voltar à cidade de Itaporanga para procurar algum material, como pá, qualquer material que me ajudasse a cavar, porque eu iria cavar durante 10 anos seguidos até eu encontrar. Mas eu não precisei cavar tanto, porque subindo eu vi um tecido verde e azul. Ele estava coberto de paus, de maneira intencional, encobrindo alguma coisa que estava por baixo. Eu subi, tirei os paus de cima e, olhando ao redor, eu comecei a ver ossos grandes, humanos. Eu tentei puxar o saco estava pesado, um pouco enterrado. Eu consegui abrir e eu vi que a maior parte do corpo, dos restos mortais do meu pai, estava dentro daquele saco. Eu olhei ao redor e vi as roupas do meu pai. Roupas facilmente reconhecidas que ele usava. E eu sabia, como eu sabia desde o início, que aquele era ele. E eu juntei cada osso do meu pai, espalhado num diâmetro
de terras entre paus e pedras. Eu juntei o que eu pude, eu chorei o que eu pude e em seguida eu consegui me afastar o suficiente para ter sinal, para ligar para o meu ex-marido, para que pedisse a ele que fosse com a minha ex-sogra, Duda, uma mulher guerreira e que me ajuda desde o início. Ela devia à delegacia e avisar que Nereida, filha mais velha de Júnior, encontrou o corpo do pai dela. Eu passei mais 2 horas juntando, fotografando e filmando, até que um carro da polícia chegou, me encontrou e disse que voltaria para buscar a perícia. Ninguém me perguntou nada, exceto como eu cheguei ali. Eu disse que por informação anônima, eles disseram que retornariam acionando a perícia de Patos. Perguntaram se eu voltaria. Eu disse que meu pai não ficaria só mais nem um segundo, depois de 8 meses sozinho naquele lugar. Eu permaneci com o meu amigo e nós ficamos ali 8 horas seguidas, enquanto a perícia vinha, terminava de desencavar o meu pai, juntava numa lona preta, punha dentro de um carro e levava embora, depois de 8 meses de busca. Meu pai estava enterrado, enrolado numa rede, de cabeça para baixo. Provavelmente o corpo dele não foi enterrado inteiro. Provavelmente a serra elétrica que ele comprou para trabalhar, para ganhar a vida, para fazer negócio, foi usada. Foi um crime cruel, foi um crime traiçoeiro, foi um crime por dinheiro, foi um crime por terra, de pessoas que ele não esperava, mas um crime que talvez ele já soubesse que estava por vir. Nos últimos meses, eu soube que meu pai pediu desculpas a inimizades antigas, pediu muito perdão às filhas pela negligência, pela ausência. Ele foi perdoado de coração. Meu pai estava se sentindo desamparado pela família, confiou em amigos que não deveria, confiou em pessoas que se interessavam em lucrar em cima da generosidade do meu pai. O meu pai não merecia o que aconteceu com ele. O meu pai não merecia ter sido enterrado ali e nem ter ficado sozinho todo aquele tempo, enquanto as pessoas lucravam com esse assassinato. E agora que eu o encontrei, ele terá o descanso, mas eu ainda não, porque nós vamos continuar até que a justiça seja feita, até que todos os envolvidos, todos os que participaram, sejam devidamente investigados, tenham suas culpas pagas pela justiça dos homens, porque a justiça divina já está sendo feita. E eu não vou parar. Minha vida tem sido colocada em risco, tenho recebido ameaças, há uma suspeita de que o meu incômodo está chegando num ponto limite. E essa semana eu pedirei para entrar no programa de proteção à testemunha, porque a covardia não é uma opção nesse caso. E a próxima matéria que eu der vai ser para informar que a justiça está sendo feita, que os culpados estão sendo punidos. Vai ser para informar que eu recuperei tudo o que roubaram do meu pai. E para informar que todos aqueles inocentes que fizeram negócio, que foram prejudicados levianamente, também terão de volta o que perderam. Porque o meu compromisso e a minha palavra é que, assim como meu pai era honesto e tinha palavra, eu tenho. As pessoas prejudicadas inocentemente terão de volta o que lhes for roubado. As pessoas culpadas perderão tudo o que a justiça determina que perca.
liberdade, bens, dignidade. Enquanto isso, nós, as filhas de Júnior, honraremos o nome dele. Em 6 de fevereiro, minha avó morreu, minha avó Nereida. Nereida é meu nome. Por Nereidinha eu sou conhecida. Agora eu sou Nereida. Eu vou fazer o que ela faria. Eu sou Nereida de Júnior. Obrigada a todo mundo que ajudou. Obrigada ao meu pai, que em sonho, do dia 29 de novembro, disse que sabia que eu chegaria primeiro. Júnior de Nereida. O seu amor por mim sempre foi sentido, não importa. E não importa se você não era responsável o suficiente para ser um pai padrão, eu jamais quereria. Eu jamais trocaria você por nenhum pai padrão. Porque você é generoso. Porque você é amoroso. Porque você é bom. Você é bom. Isso é muito, isso é demais. E eu nunca senti tanto orgulho de você como quando eu comecei a traçar a sua história, a história de sua morte. Eu nunca descobri o quanto você era maravilhoso, como quando eu comecei a conversar com as pessoas que você ajudou. As principais evidências que eu consegui nessa investigação são advindas de celulares. Celulares de pessoas que meu pai se comunicava e que me cederam de boa vontade, áudios, prints de conversas, negociações. Eu tenho centenas de material de WhatsApp. Além disso, eu tenho um inquérito da polícia e eu tenho a extração de dados do celular do meu pai. E a partir daí, eu tenho os contatos com quem o suspeito negociou propriedades, eu tenho os contatos com quem o suspeito negociou o crime, eu tenho a cronologia do assassinato desde a primeira tentativa, em 4 de agosto. Eu tenho os sinais de GPS e localização que me mostram o roteiro do crime. Eu tenho um inquérito da Polícia Civil, que basicamente contém o material que eu entreguei e a extração feita pela perícia da Polícia Civil e a quebra de sigilo bancário do meu pai, que eu espero há 4 meses e que eu sei que vai complementar as investigações. Desde novembro, eu conversei tanto com o principal suspeito do homicídio, já sabendo que ele era o principal suspeito do homicídio, como com várias pessoas envolvidas ou não. Eu conversei, registrei essas conversas, cruzei dados, foram noites e madrugadas, com a ajuda de amigos e de família, para montar uma história, para montar esse enredo, a história da morte do meu pai.